Hoje eu estive conversando com uma pessoa e enquanto nós conversávamos, Deus me usou para falar com ela, né? Só que enquanto Deus falava com ela, Deus também falava muito comigo, me impactou muito. E eu resolvi vir gravar esse vídeo, assim, de uma forma bem improvisada mesmo. Tô aqui segurando o celular, mas eu acredito que tem alguma pessoa aí do outro lado que precisa ouvir essa palavra. Essa pessoa hoje, ela me contou alguns desafios que ela vem enfrentando, né? Algumas dificuldades que ela tá passando e dificuldades financeiras também. E enquanto ela conversava comigo, enquanto ela falava comigo, eu conseguia ver a fachada da loja dela. Eu conseguia ver até o nome da loja dela, uma loja assim muito grande, era algo muito grande, não é uma lojinha pequena, era algo assim muito grande, extraordinário. E eu falava, cara, você precisa fazer esse negócio aqui. Isso aqui tem tudo a ver com você. Se você fazer isso aqui, vai dar certo, porque isso aqui é tua cara. E ela me falou, Érica, assim, é o meu sonho, eu quero muito fazer isso. Só que eu ainda tô cheia de medos, eu não consegui começar ainda. Também estou sem recursos financeiros, então até o momento tá só nos sonhos mesmo. E aí eu comecei a contar para ela um pouco do que eu estou vivendo. Gente, atualmente eu tô vivendo uns processos com Deus assim que às vezes nem eu acredito. Nos últimos meses eu tomei algumas decisões que, se você for olhar aos olhos humanos, não faz sentido algum as decisões que eu tomei, sabe? Mas sabe quando você não consegue ver com os olhos carnais, mas com os olhos da fé você já consegue contemplar, e as suas decisões são baseadas no que você consegue contemplar pelos olhos da fé. Você toma decisões que aos olhos naturais, se você fosse olhar pelos olhos naturais, não iria fazer sentido algum. Mas quando você olha com os olhos espirituais, aquilo que você quer, a decisão que você tomou tem coerência. É mais ou menos isso, sabe? Mas são, assim, decisões muito fora da caixa, muito que eu falo, cara, isso aqui não faz sentido nenhum. Naturalmente, isso aqui não faz sentido nenhum. E eu entendo também que para caminhar com Deus, não precisa fazer sentido. Às vezes, para a gente caminhar com Deus, para a gente ouvir a voz de Deus, nós vamos tomar decisões que, aos olhos humanos, não fazem sentido algum. Não tem coerência alguma aos olhos naturais, né? Naturalmente falando. Porque a lógica de Deus, ela não é a mesma lógica humana. Então, às vezes, para a gente caminhar com Deus, você precisa abrir mão da lógica humana. Você vai tomar decisões que pela lógica humana não faz sentido algum. E, gente, atualmente eu tô vivendo a fase em que eu mais tô dependendo de Deus. Eu não tô dependendo tipo 20, 30, 50%, 70%, não. Eu tô vivendo 100% na dependência de Deus. Deus, ele me colocou em uma situação que eu estou vivendo 100% na dependência dele. Mas assim, é algo tão incrível que tem sonhos meus que estavam no papel há 5 anos. Tinham sonhos meus que estavam no papel há 5 anos. Eu, gente, sou a pessoa, eu vou dizer que eu era, né? Que eu não sou mais, isso eu já tô mudando, graças a Deus. Essa realidade, ela tá mudando. Mas eu era a pessoa mais procrastinadora que eu conheço. Mais procrastinadora. Porque eu não conseguia ver como que eu ia realizar, como que eu ia fazer aquilo. Então, como eu não conseguia entender o como, eu acabava não fazendo, eu acabava deixando pra lá. Só que justo agora em que eu estou vivendo um período de maior dependência de Deus, maior não, 100% na dependência de Deus, sonhos meus que estavam há 5 anos no papel começaram a sair do papel. Eu não posso trazer muito detalhes sobre isso porque não está concreto ainda, mas o que eu posso dizer é que Deus, ele está realizando sonhos meus que, quando isso der certo, quando realmente o negócio começar a dar certo e eu for testemunhar sobre isso, não tem como, não vai ter como eu dizer que foi eu. Não vai ter como. A única explicação que eu vou ter para dar para as pessoas é dizer: foi Deus. Foi Deus. Isso aqui só aconteceu porque foi Deus. Eu não tinha condições para isso aqui dar certo. Eu não tinha por onde isso aqui dar certo.
Mas Deus, olha só, ele me colocou totalmente na dependência dele. E a partir do momento em que eu comecei a simplesmente me entregar para ele e crer no que ele pode fazer, as coisas começaram a acontecer. Porque Deus, quando ele te libera uma palavra, o maior sinal de que é Deus falando com você é você olhar para os lados e você falar: "Ah, isso aqui não tem como acontecer. Como que isso aqui vai acontecer? Não tem como." Esse é o maior sinal de que é Deus falando com você. Porque se ele te entregar uma promessa que você pode realizar com as suas forças, você não precisa dele. Você não vai dar nenhum mérito a ele, porque você pôde realizar. Foi você com as suas próprias forças. Então, Deus, ele nunca libera pra gente uma palavra, uma promessa que seja do nosso tamanho. Sempre vai ser algo maior do que você. Algo que você vai olhar e vai falar: isso aqui não tem como acontecer. Porque aí você vai dizer: foi Deus. Foi Deus. Entende? Então, assim, é isso que está acontecendo. E Deus, quando ele libera uma palavra sobre nós, ele também libera sobre nós a unção do movimento. Porque tudo que você precisa é se movimentar em busca desse sonho. Igual hoje ela falava para mim: eu não tenho dinheiro. Falei: cara, você não precisa ter dinheiro. Pega esse projeto que você tem na sua cabeça e começa já a pesquisar. Começa a pesquisar os materiais, começa a pesquisar as embalagens. Vamos fazer uma logo no Canva, vamos... Já planeja, coloca o teu projeto no papel, deixa tudo prontinho, só no jeito de quando cair um dinheiro na tua mão, você ir lá e realizar. Pega o projeto, coloca no papel, ora ao Senhor, consagra esse plano ao Senhor e ele vai dar certo. E não te preocupa, porque o dinheiro Deus vai prover. Depois que você tiver com o projeto pronto no papel, o dinheiro Deus vai prover para você, o dinheiro ele vai chegar até você. Porque é assim que as coisas de Deus acontecem. Ele libera a unção do movimento e você precisa se movimentar em favor daquilo, com decisões coerentes com aquilo que Deus falou para você, com aquele sonho que arde no teu coração. Deus, ele nunca te permite sonhar com algo que ele não tem condições, que ele não pode realizar na tua vida. Se você sonhou, se ardeu no teu coração aquilo e está coerente com o que Deus tem para você, é porque pode ser realizado, é porque pode acontecer, entende? Então, cara, Érica, eu sou CLT, eu ganho um salário mínimo, mas o meu sonho é ter uma casa. Cara, então faz o projeto da casa. Faz o projeto da casa e ora ao Senhor. Esses dias eu tive em uma igreja e o pastor contou o testemunho de um homem que ele queria construir uma casa em um determinado terreno. E ele falou: cara, eu não tenho a mínima condição de comprar esse terreno. O que ele fez? Ele foi lá no terreno que ele queria. Ele pegou uma pedra do terreno, uma pedra, levou para casa e começou a orar naquela pedra e declarar que aquele terreno era dele. 2 anos depois, ele comprou o terreno. 2 anos depois, ele comprou o terreno. Então, a gente precisa se movimentar. Se movimentar. E o resto Deus faz. E o medo, você não precisa esperar não ter medo para realizar algo. Eu lembro de um tempo que eu estava conversando com uma amiga minha e eu falei para ela de alguns medos que eu estava tendo e ela falou assim: amiga, vai com medo mesmo? Você faz com medo mesmo? Você tá se tremendo aqui, se tremendo de medo, mas vai e faz com medo mesmo. Porque se você for esperar não ter medo, você for esperar coragem ou disposição para fazer alguma coisa, nunca vai acontecer, você vai ficar parada no mesmo lugar. Então vai com medo mesmo, vai com receio mesmo, só se movimenta. Ah, eu não tenho dinheiro, se movimenta, começa a planejar, coloca no papel, começa a orar sobre aquilo, se entrega, creia no Senhor, porque vai acontecer. Como eu falei, tem sonhos meus que estão saindo do papel agora, que estavam há 5 anos, mas eu tô indo com medo mesmo. Eu tinha muitos medos, mas quando eu entendi que as pessoas que têm sucesso, elas tinham medo, mas elas fizeram mesmo com medo. As pessoas que têm sucesso, elas não têm um plano B. Elas têm um sonho e não têm, se isso aqui não der certo, eu vou fazer isso. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Não tem a opção de se não dar certo, vai dar certo. Ela faz dar certo. Então eu coloquei isso na minha cabeça.
Quando eu sinto medo, quando eu me sinto desmotivada, quando eu acordo às vezes algum dia assim desmotivada, na hora eu lembro, as pessoas que têm sucesso, elas fazem mesmo estando desmotivada. Elas fazem mesmo estando com medo, elas fazem mesmo estando cansadas, elas fazem mesmo quando tá dando aquela crise, aquelas crenças limitantes vêm, tá dando crise de identidade, porque isso acontece. Quando você está no processo, indo em busca daquilo que Deus te prometeu, indo em busca de um sonho teu, acontece de um dia você acordar bem, você acordar motivado, mas outro dia você acordar totalmente desmotivado. Igual eu tô falando, tem dias que eu acordo e eu falo, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Alguém pega meu pé e coloca de volta no chão, porque eu sinto como se eu tivesse com os pés fora do chão. Eu tô fazendo coisas, eu tô tomando decisões como alguém que parece que tá voando no mundo da lua. Porque não faz muito sentido, mas andar por fé é isso. E as pessoas que tiveram sucesso, a diferença delas, das pessoas que têm sucesso para as pessoas que fracassam, é porque algumas desistem e outras nem se atrevem a começar. Então, precisa haver o movimento, precisa haver a unção do movimento, precisa ir mesmo estando com medo, fazer mesmo estando com medo. É assim que as coisas acontecem. E eu te pergunto, qual é o sonho teu que está no papel há anos e você nem se deu ao trabalho de crer, de acreditar que aquilo vai acontecer, porque você olha para os lados e não vê o como? Quantos sonhos seus estão no papel e você está procrastinando, você está deixando para lá porque você acha que precisa de ter dinheiro, precisa de ter coragem para acontecer? Coloca no papel, faz o teu projeto, coloca no papel, consagra ao Senhor aquilo que você quer e tudo vai dar certo. E começa a se movimentar, ter relacionamento com Deus, porque Deus ele começa a direcionar. E quando ele começar a direcionar, não espere ver lógica naquilo que ele te fala. Não espera ver lógica nas escolhas que ele te manda fazer. Porque a lógica do céu não é a mesma lógica humana. Você vai precisar deixar para lá algumas crenças humanas, algumas crenças de lógica humana que nós temos. Porque o mundo, o reino celestial, ele não se movimenta na mesma frequência do reino natural. O reino celestial, o reino espiritual, ele não se movimenta. A lógica não é a mesma da lógica humana no reino natural. É por fé, é por movimento. Então, que o Senhor hoje ele possa liberar sobre você a unção do movimento. A unção do movimento para você se movimentar. Se movimenta, planeja, coloca no papel, consagra ao Senhor e o mais Ele fará. Amém? Um beijo, eu espero que Deus tenha falado com alguém que está aí do outro lado que precisava ouvir isso.